Eirene Shalom Adonai. É dessa forma que eu vos cumprimento com a paz do Senhor, na nossa língua original, grega e hebraica. A Bíblia é escrita no hebraico e no grego. E esse vídeo é uma novidade, que eu quero trazer para vocês o ensino da Palavra de Deus, o assunto da escola dominical. A gente está com um tema tão importante, que é o tema da igreja eleita, Eu prometo que não vou alongar nesse vídeo, porque senão vocês não vão querer me ouvir, Mas esse vídeo é uma preocupação que eu tive, Semana passada, por exemplo, nós tivemos 9 pessoas na escola dominical, contando comigo. Mas isso é normal, diante dessa pandemia toda, É compreensível que as pessoas não estejam indo na igreja. Mas o que não pode ser compreensível é que a palavra de Deus falte para nós. Então a gente, como educador, como responsável pelo departamento de ensino, a gente quer que a palavra de Deus chegue até você, até na sua casa. Eu tenho certeza plena que esse vídeo não vai ser muito longo, vou fazer só um resumo, talvez uns 25 minutos, para que você possa acompanhar a escola bíblica, até que as coisas melhorem. Se a gente for ver fizer uma matemática rápida, o dia tem 24 horas. Se você pegar 10% do dia, são 2 horas e 40. 5% são 1 hora e 20. E 25 minutos de estudo bíblico aqui dá o quê? 1 minuto, dá 1,5%. Então a gente que é crente, a gente tem que tem que ter uma autodisciplina para aprender a palavra de Deus. Então vamos entrar logo no assunto aqui, tão interessante. Nós estamos com o tema da lição número 7 já. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Na lição passada, nós falamos muito sobre a situação dos gentios. Gentios, o que é gentios? Gentil é outra gente, outras pessoas, outros povos. São pessoas que não faziam parte do povo de Deus. Então, os judeus, afastavam mais esse povo para longe, os gentios. Então, por isso que a nossa situação também era de gentil. Depois nós passamos a ser também povo de Deus, abraçamos a fé e fazemos hoje parte da promessa. Mas o nosso texto áureo, eu vou pontuar assim, vou fazendo tópico 1, tópico 2, tópico 3, de uma forma resumida, depois vocês acompanhem com a revista de vocês. Dá um pause aí no vídeo, vai lá, pega a revista e acompanha a lição. Domingo é do Senhor. Então, na semana próxima, vou ver se eu faço o vídeo lá para quinta-feira, que dá mais tempo. Mas vamos lá, o texto áureo de Efésios 2,14. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. A verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Aí nós já temos 2 assuntos importantes, teológico, para vocês aprenderem. Temos a inimizade entre Deus e o homem, vertical, Vertical é assim, E temos a inimizade entre os homens, a divisão que fazia entre os povos, gentio, grego, gentil, judeu, enfim. Então, a inimizade horizontal e a inimizade vertical. Mas como é isso, irmão? A palavra aqui está falando sobre a inimizade entre os homens. Mas, na verdade prática, quando fala ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Então, e o pecado capital? Lá do jardim, nós, quando Adão peca e é excluído do jardim, então nós estávamos perdidos. Deus teve que fazer um plano de salvação. Como o tema dessa lição é a igreja eleita, os irmãos compreenderam em lições passadas o que é eleito, Eleito é que Deus previu antes. Antes da fundação do mundo, Deus previu uma igreja. E sabia que eu ia estar lá, que você ia estar lá, que alguém ia estar lá. Através de quê? Da eleição. Por exemplo, se eu me candidatar a vereador
do estado do Rio de Janeiro. Vocês todos vão votar, não vão? Mas o que acontece? Para eu ser eleito, eu tenho que me candidatar. Então a eleição é isso. Deus previu uma igreja no futuro. Mas para isso eu tive que abraçar a fé. Né? Eu me candidatei a entrar nessa eternidade através da fé. Vamos ler aqui no Efésio a leitura bíblica em classe. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, no versículo 17, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estavam longe e aos que estavam perto. A paz ali entre judeus e gentios não estava havendo. E ele faz essa reconciliação na cruz do Calvário, derramando sangue. Ele fala aqui sobre a parede, né? Na parede tinha um muro que fazia separação entre ali os gentios e os judeus, que nós vamos ver aqui no início aqui. Então, conforme eu falei, na introdução já fala que, na introdução, né, você vai ler aí, fala sobre a situação dos gentios na lição passada, que estavam afastados de Deus, alienados da salvação, distante de Deus, né? E o primeiro tópico de nossa lição, Cristo desfez a inimizade entre os homens. Ele desfez a inimizade, a parede de separação entre homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Ou seja, literalmente eles fizeram um muro no pátio, mais ou menos segundo os historiadores, de 1,5 metro, onde os gentios não podiam passar dali. Então aquela exclusividade religiosa, tipo assim, aqui ninguém entra, a igreja é minha, né? Não pode misturar. E eu queria até te fazer uma pergunta. Hoje, como é a nossa posição se um homossexual, uma prostituta, um ladrão quiser entrar e assistir os cultos conosco? O que a gente vai fazer hoje? Vai botar um muro? O muro era literal e espiritual, ou seja, afastava as pessoas para longe. Afastava as pessoas para longe. Então a parede da separação entre os homens foi derrubada. Foi derrubada quando Cristo sobe ali na cruz do Calvário e derrama o seu sangue para nos redimir, nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E ali então a parede é derrubada, conforme está aqui no item 2, a derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio, viu aí? Fazendo alusão àquela parede física mesmo que tinha ali e espiritual, né? O item 3, o conceito da lei dos mandamentos. Nós vemos que a lei era tripartida, né? O que é isso? Era a lei mosaica, moral, cerimonial e civil, né? Moral, cerimonial e civil. Esse era o conceito da lei. A cerimonial e a civil, né? A moral nós obedecemos até hoje. Vou explicar. A cerimonial, nós não fazemos uso dela mais. O que é a cerimonial? Né? A matança dos animais para fazer o holocausto, para oferecer a Deus, aquele sacrifício todo, né? Aquela lei não se faz mais. A lei civil é a lei que comandava a vida dos cidadãos judeus, né? Aliás, eles seguiam pelos 10 mandamentos, né, as ordens e a forma
de conduzir o cidadão na sociedade. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso serve para nós hoje? É óbvio que serve. É óbvio que serve. Só que no Novo Testamento, ele repete todas essas normas dos 10 mandamentos. Se esses 10 mandamentos servem para nós hoje, e alguém poderia me perguntar, irmão Paulo, mas lá está também sobre o sábado, né? Nesse conceito da lei de mosaico aqui, ou a lei dos mandamentos. Mas se você pegar o Novo Testamento e for observar lá a analogia dos 10 mandamentos, ou seja, o reflexo ali dos 10 mandamentos, tudo que está no Novo Testamento, você pode ler toda a lei lá, no Novo Testamento, os 10 mandamentos lá. Não está o sábado, né? Não está o sábado. Porque o sábado, ele não é lei para a nossa salvação. O sábado é uma lei com padrão de conduta, não com padrão de salvação. O sábado é uma lei com padrão de conduta, não com padrão de salvação. Efésios 2, 8, 9. Depois você lê lá. Efésios 2, 8, 9. Né? Eu acho que até... Eu vou ler para vocês aqui em Efésios. Efésios. Gálatas, Efésios. Para você ver rapidinho aqui. A gente não pode perder muito tempo. Mas é importante que você acompanhe detalhadamente. O sábado, vou repetir aqui. O sábado é uma lei como padrão de conduta, não como padrão de salvação. 2:8-9. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha só, depois você continua lendo o resto. Então, no Novo Testamento tem todos os 10 mandamentos ali, com exceção do sábado, tá? Então, o conceito da lei dos mandamentos. Nós obedecemos a lei, mas a cerimonial não. A cerimonial até a gente preocupa até um pouco, porque algumas igrejas hoje quer ser judaizante, quer seguir o judaísmo, né? É festa das colheitas, é festa disso, é festa daquilo, e quer copiar a lei judaica, quer copiar a lei mosaica. E isso não é igreja. Igreja hoje é diferente, né? Mediante isso que nós estamos lendo aqui, o conceito da lei dos mandamentos. Temos que seguir a lei antiga? Não. Mas os 10 mandamentos temos que seguir? Na verdade, não é 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eles vão reduzir em 2. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas no fundo, não era nem 10 nem 2. Eram 613 mandamentos. Pensa, 613 mandamentos. O povo consegue seguir 613 mandamentos? Então, resumidamente, Deus falou assim: Moisés, não matarás, não roubarás, não adulterarás, não farás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e deu uma norma para ele. Mas depois, mais lá na frente, falou assim: a lei se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Então, seguindo isso aí não está bem, né? Quando fala no item 4, para fechar esse primeiro tópico aqui, né, que já está passando um pouco, a revogação da lei dos mandamentos. Aqui parece uma controvérsia, mas não é. Eu acabei de explicar aqui agora. Mas vou ler rapidamente aqui para você entender. A eliminação das barreiras que dividiam os judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Olha só. Na revogação da lei dos mandamentos. Então, quando Paulo fala que a lei foi revogada, e depois embaixo que ele fala que a lei é boa, é porque é a lei da cerimônia. Você vai fazer ordenança, você vai matar animal hoje, derramar sangue. Jesus, quando ele sobe no Calvário, ele derrama o sangue, acabou esse negócio da cerimonial. Né? Acabou, não precisa mais. Por isso que ele continua falando aqui: Cristo cumpriu a lei oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Hebreus 7:27. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, tá vendo? Compreendeu agora? É da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças. Então, depois que ele sobe no Calvário, derrama o sangue, acabou isso aí. Né? Acabou isso. É igual a história da circuncisão. Circuncida ou não circuncida? Circuncida ou não circuncida? Era uma lei que tinha que circuncidar.
Se eu hoje for seguir isso aí, eu estou me tornando antigamente, judaizante, querendo formar lei. E Paulo, naquela época, já tinha uma compreensão do Espírito Santo, e ele falou, gente, a verdadeira circuncisão é feita no coração. Não precisa de detalhe, amostra na carne, né? Uma marca na carne para dizer que é salvo. A salvação hoje é através da fé. E a circuncisão é uma operação feita espiritualmente no seu coração, quando o seu coração abre e passa o entendimento. Muito bem, vamos passar para o segundo tópico? Uma aguinha aqui. Para molhar as palavras, como se diz. Segundo tópico. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada de ambos os povos, judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. O conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens. Então, o que é paz para você? Você está em paz em casa? Com essa pandemia toda, com essa virose toda que anda aí, né? Você está em paz em casa? Eu acredito que sim. Por quê? Porque a nossa paz, ela não é condicionada a essas coisas que estão acontecendo. É verdade que muitas das vezes, né, as coisas apertam, a doença chega na nossa família e muitas coisas acontecem. Mas, a nossa vida tem que estar pautada aqui, na palavra de Deus. Tá? Se a gente vacilar, se a gente desviar, se a gente esmorecer, aí fica ruim. Então, a gente tem que estar sempre vigiando, para não deixar a peteca cair, como se diz. A gente tem que estar firme no propósito de servir a Deus, né? E descansar em paz. Então, paz, o que significa paz? Paz é um estado de tranquilidade, é uma alegria, é você estar bem com a família, enfim. Né? A paz, se você está empregado ou não, mas a paz está no coração. Eu mesmo já visitei irmãs da nossa igreja, uma certa época atrás, tinha uma irmã que a gente ia levar a ceia, ela estava bem debilitada, e ela tinha uma confiança em Deus muito grande, né? Então essas coisas acontecem com crente, mas tem que ser crente, tem que ser cristão, tem que estar ali, tem que aprender a dar um passo para frente e um passo para trás, quando precisar. Tem que aprender a chorar e rir, tem que estar na palavra, né? Vida de vitória é vida na palavra, não é? Vamos prosseguir? Então, conceito bíblico de paz, nós demos uma pincelada já. O que é paz? Você vai procurar saber melhor o que é paz. Quando você estiver no espírito, diante de situações bem adversas, e você está com aquela serenidade, né? Rapidamente, teve um certo dia que fui pagar uma conta em Caxias, estava em Caxias fazendo trabalho lá, eu lembrei que tinha que pagar a conta e tem loteria. Estava uma confusão na loteria, uma discussão, e e eu estou na minha lá, tranquilo, esperando a minha hora. Aí quando eu cheguei no caixa, a garota falou assim, o senhor é tranquilo, né? O senhor tem uma paz, o negócio está pegando fogo, o senhor está na boa aí. São 2 vezes, outra vez também eu estava numa fila, numa outra empresa para pagar um material, e também a fila estava grande e tudo, e a pessoa do caixa lá falou assim, admiro o senhor tem uma tranquilidade, o pessoal reclamando que não anda, xingando a gente aqui no caixa. Então essa é a diferença, né? Não vamos alongar muito, mas você tem que viver isso, né? Você tem que ter experiência com Deus. Conceito bíblico de paz, é isso. Cristo é o motivo de nossa paz, né? Precisa falar mais alguma coisa? Cristo é o motivo de nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Literalmente nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja, entre o crente e Deus, entre judeus e gentios, agora um único povo em Cristo Jesus. Então, nós somos um único povo agora, a igreja.
né? Juntou grego, juntou, né? Paulo uma vez foi preso e tal, porque ele passou um grego pelo aquele muro da separação. Lembra que nós falamos anteriormente? O muro que dividia gentil, que no gentil não podia entrar. Paulo pega um grego e, rapaz, deu ruim para Paulo, foi preso, né? E apanhou e tudo. Mas agora nós não podemos fazer divisão, fazer separação entre as pessoas. Às vezes nós ignoramos, né? E tal, a gente está na igreja, chega uma pessoa meio perturbada, meia coisa e tal, a gente tem que fazer de tudo para conciliar, chamar para nós, para Cristo. Terceiro item, a nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora, né? Outrora é antigamente, né? Hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo formado entre homens, ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Tem que circuncidar, não precisa circuncidar. Gente, o que importa é estar na presença de Deus e servir a Deus com alegria, né? A circuncisão falava de santificação. Tem santificado a sua vida? Vamos santificar a nossa vida. Essa é a verdadeira circuncisão, tá? Vamos passar aqui para o terceiro tópico. No segundo tópico nós apontamos aí o conceito bíblico de paz. Cristo é o motivo de nossa paz, né? E a nova humanidade formada pela paz. A nova humanidade é gentil, grego, é os estrangeiros tudo, né? E agora todo mundo se ajuntou a Cristo ali, porque Cristo não faz acepção de pessoas, não faz. É o que eu falei anteriormente, se a nossa igreja encher de homossexual, prostituta, ladrão, mas foi ali para ouvir a palavra, nós vamos ter que ter uma paciência para ir, né, cuidando deles ali. Vou passar aqui, senão o vídeo fica muito longo, e semana que vem vocês não vão querer ver o vídeo de novo. Terceiro tópico de nossa lição. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. A nossa principal mensagem é a cruz, né? Foi ali que aconteceu tudo. Derramou sangue, que era derramado por vários animais, né? Anteriormente. E Jesus foi ali e fez esse sacrifício para que todos nós hoje pudéssemos nos candidatar a tal, né? Nós somos eleitos pela graça de Deus. Foi uma eleição antes da fundação do mundo. Ele previu a igreja e nós estamos aqui. Glória a Deus. Cristo se fez maldição por nós. Por que maldição, irmãos? Você compreende isso? Cristo se fez maldição entre nós. Vou esperar você responder. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós é que deveríamos ser crucificados lá. Meu Deus, eu não, irmão Paulo. Estávamos afastados de Deus, sem direção. E ele se fez maldição por nós, sabe por quê? Porque a morte de cruz era uma das piores mortes que tinha. Meu Deus. Ele tinha que carregar a cruz para depois ser pendurado nela e morrer nela. E no caminho ele tinha um chicote com ponta de osso, com ponta de tudo quanto é coisa cortante ali, e batia nas costas da vítima ali, né, do réu. E ele ia apanhando, do condenado, melhor dizendo, ele ia apanhando até chegar lá no Calvário. E chegava lá, ele era crucificado, já estava cansado e tal. No caso de Jesus, né, foi constrangido aquele irmão, que se nome dele, Simão, para carregar a cruz. Jesus não estava aguentando mais, não estava aguentando. Então a morte de cruz era uma morte horrenda. Cristo se fez maldição por nós. O réu, vou adiantar aqui do lado de Hebreus 12, 2, dentro desse item 1 aqui. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos, meu Deus, nas pontas. Em seguida era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Pensa. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa e entregou seu corpo para a crucificação. O item 2 aqui, reconciliados pela cruz de Cristo.
foi no sacrifício vicário, substituto. Vicário quer dizer substituto, né? Que substituiu a mim e a você. Então por isso que a gente tem que dar valor. Às vezes em dias normais, não vou dizer no caso dessa pandemia agora, desculpa, mas em dias normais, nós temos que fazer um esforço para ir à casa de Deus. Porque há pessoas que falam assim, não precisa de igreja não, a parede da separação foi derrubada ali, não precisa de ninguém no templo mais não, agora juntou gentil, juntou grego, juntou todo mundo, estrangeiro, nós somos o templo. Não é por aí, né? Lá em Hebreus, o autor dos Hebreus, ele fala para não seguir o exemplo de alguns, né, que já não vai mais ao templo. Então nós devemos ir à casa de Deus, adorar a Deus ali. Antigamente tinha sinagogas, Jesus ia nas sinagogas era o templo, né, lá dos judeus. Eles iam lá para falar da palavra de Deus. Paulo, ele discursou, né, pregou na sinagoga, no aerópago, e ele, né, todos eles iam, todo sábado naquela época, né, que eu falei, a lei cerimonial e a lei civil. Hoje nós seguimos a lei moral, a cerimonial e a civil. Civil é dos judeus para lá. Cerimonial não existe mais, que é matar carneiro, matar bode, matar touro, não tem mais, né? Então, irmão Paulo, e os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos, sim. Então, nos 10 mandamentos, eu estou dando uma pincelada rápida aqui. Nos 10 mandamentos tem o sábado, mas o sábado é como eu até anotei aqui, é uma lei como padrão de conduta, não como salvação. Efésios 2, 8, 9, depois você lê lá. Então, reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário, substituto de Cristo, na cruz e sua consequência vitória, e sua consequente vitória sobre a morte, que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Então nós fomos reconciliados com Deus, que a partir do pecado original lá, nós estávamos afastados, e reconciliados com os homens, porque gentil não falava com o judeu, né? É a mesma coisa hoje da gente falar assim, eu não falo com ímpio não, eu sou de Deus, sou salvo, não falo com ímpio não, né? Não é por aí, não é por aí. Então, nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas. A mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Reconciliados na cruz em um só corpo, o apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, né, com Deus, em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existencial na vertical, isto é, entre homens e Deus. Porque éramos inimigos por causa do afastamento do Éden, do pecado que aconteceu lá. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal. Horizontal é entre os homens, né? Que quer dizer entre os judeus e gentios, de forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou a nosso pecado no madeiro. Então, quando Jesus sobe no madeiro ali, lembra de antigamente, nós já estudamos várias vezes na escola bíblica, que o sacerdote fazia um trabalho de sacrifício na parte da manhã, para matar touros, bode e tal, aceitar ali, de tarde e mais da noite, de manhã de tarde, ou seja, 2 ou 3 vezes por dia. E uma vez por ano o sumo sacerdote tinha que entrar lá no templo e tinha que ser amarrado com uma cordinha cheia de sino, porque se estivesse em pecado e tal, tinha que puxar ele de lá. Então essa inimizade, essa horizontal e vertical, quando Jesus sobe o Calvário, abriu a igreja, oficialmente nós estamos aí. E não podemos fraquejar, né? Nesse momento agora, que nós não estamos podendo ir na igreja direito e de uma forma muito óbvia e compreensiva, né? Vocês não estão tendo assim uma aproximação mais do estudo. Então é por isso que eu fui tocado por Deus para trazer essa palavra até vocês, né? Até vocês. Semana que vem, se Deus assim permitir, farei de novo. Então, para encerrar aqui, a ira de Deus que por causa dos pecadores estava sobre nós, foi cravada na cruz. Então a nossa principal mensagem, irmãos, é a cruz. Esse negócio de mensagem de autoajuda, mensagem que você vai conseguir, isso eu não sou contra, porque tem hora que a gente tem que falar que você vai conseguir mesmo, né? Você vai superar, você vai conseguir, isso é uma mensagem, né? Mas a mensagem principal é a da cruz, né? Jesus subiu lá, derramou sangue por nós para nos salvar e ponto.
e ele vai vir arrebatar a sua igreja e ponto. É isso aí, é isso aí. Então assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo, né? Eu vou concluir aqui, vou ler a conclusão e fechar, né? O vídeo já está em 30 minutos, olha só. Então, em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei da cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais, viu? Aboliu as cerimônias